Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre Alejandro Garnacho, porque, pelo visto, o Chelsea está cada vez mais decidido a contratá-lo, né? A diretoria está cagando para o movimento da torcida contra a contratação do Garnacho, que faz uma temporada bem discreta pelo United, apenas 3 gols marcados até agora na Premier League. Mas acho que assim, a diretoria do Chelsea deve ver. É mais gols que o Pedro Neto, então ele deve ser uma melhora. Ou qualquer outra porcaria dessas, assim, mas. Cara, ok, 20 anos de idade, é muito jovem, é muito talentoso, ok, mas eu não acho que justifica pagar 70 milhões de euros ao United por isso. Estão falando até de uma negociação de troca, aí no caso acho que o Christopher Nkunku seria o jogador que ia para o outro lado. Eu acho que é o Nkunku, né? Dificilmente seria o João Félix, mas a questão é, tem essas notícias e o que eu posso dizer, né? Tipo, é um Chelsea tão perdido na janela de transferências, porque não tem plano. A verdade é essa, não tem plano, não tem nada. É um time que contrata sem parar, loucamente, não para. Assim, a janela foi muito mais movimentada do que era necessário. Veio muito jogador que, assim, convenhamos, não tinha necessidade de trazer. Por exemplo, o Desbury Hall hoje foi útil, né, para a partida do Chelsea, deu assistência pro gol do Cucurella, ok? Mas sabe o que seria mais útil? Ter o Andrei na equipe, né? Tipo, não precisava ter o Desbury Hall. O Andrei já estava no time, emprestaram o cara. O Gochuco, a mesma coisa, né? Aí vai vendo as contratações. João Félix é uma contratação que não faz o menor sentido. Uma coisa era trocar o Gallagher pelo Morundion, porque ele ainda pelo menos era um 9. Não que eu achasse a melhor opção de 9, mas é aquele negócio, né? Tipo, a Clear Lake, que administra o Chelsea, ela gosta de contratar garotos que não tenham pelo no sovaco. Mas assim, eu fico olhando para essa situação, tipo, não deu o Morundion, vai atrás do João Félix. Por quê? Porque o Todd Boehly gosta dele, porque a diretoria gosta do cara. Eu não tô negando aqui que ele é um jogador que tem qualidades, talentos, ele tem. Ele não tá sendo de todo mal na temporada, mas fica difícil ele ter espaço do jeito que o time tá montado. E agora a gente vê a situação que tudo indica para mim que o Chelsea vai oferecer um Nkunku em troca do Garnacho. Para mim seria uma das ideias mais estúpidas que eu já vi, mas é uma ideia que essa diretoria é capaz de fazer. E assim, eu acho triste que o Nkunku não receba 1 minuto de jogo nas últimas 2 partidas, com o Jackson, que já está esfaqueando a bola 6 jogos, né? Sem piedade, o Jackson esfaqueando a bola, jogando mal. Essa partida de hoje dele foi péssima, não foi ruim, meio mais ou menos, mediana, foi péssima. Não tem justificativa, não tem defesa para esse cara ser titular do Chelsea. É um absurdo, que assim, é uma falta de respeito com o torcedor, que eles queiram vender esse cara como um talento geracional, que vale a pena o Chelsea abrir mão de peças como Victor Osimhen, ou até outros atacantes bons como Victor Gyökeres, na esperança de que esse cara um dia vire o centroavante hipotético que eles imaginam, entende? Não vamos oferecer um salário grande porque vai estragar o desenvolvimento do Jackson. Que se dane o desenvolvimento do cara. Eu não vou me preocupar com o desenvolvimento de jogador medíocre, né? E pior do que isso, é ver esse cara ganhando tempo de jogo e ver um cara comprovado como um Nkunku mofando no banco, né? Aí você pensa, né? Tipo, o Jackson tá indo mal, tá péssima ali essa fase dele. Vamos contratar um centroavante? Não, vamos contratar o Garnacho. E pelo visto o negócio é sério. O agente do Garnacho tava lá no Stamford Bridge, já estão falando de o Chelsea muito interessado, decidido a lutar pela contratação dele. Terá que lutar contra a Napoli, mas convenhamos aí, o Chelsea tem muita vantagem financeira contra a Napoli. A Napoli só ganhará essa negociação se o Conte conseguir convencer o jogador e se eles fizerem uma proposta que o United aceite, sei lá, mas assim, é difícil saber ver o United ganhando, o Napoli ganhando do Chelsea numa batalha de transferência. O Chelsea tem mais dinheiro. E quando esses loucos aí da Clear Lake querem um cara, eles vão atrás e não param. Olha o Caicedo, quanto eles gastaram, olha o Enzo Fernandes. É por isso que me frustra, entende? Não é falta de dinheiro para contratar alguém consolidado. 115 milhões de libras que pagaram no Caicedo, contrata muito jogador consolidado. Contrata o Osimhen, contrata Gyökeres, contrata o Marmoush, que foi pro City. Você consegue contratar centroavantes de altíssima qualidade por 115 milhões de libras. Os melhores. Mas eles fazem isso? Não fazem. Aí vai para contratar um ponta. Aí eu venho mais minha frustração, né? O Milan tá interessado no João Félix. Por que você não usa ele como moeda de troca para ir atrás do Rafael Leão? Aí um Nkunku pode ser alternativa ao Cole Palmer. Mas não, os caras não vão ali. Vamos pegar o Rafael Leão, um cara já pronto, consolidado, né? Mas o Garnacho tem 5 anos a menos. Caguei! Eu caguei, eu não podia cagar mais. Assim, o Chelsea precisa de gente que resolva problemas de imediato.
Assim, o time tá ali no momento na quarta posição da Premier League, mas não tá garantido, né? A vantagem pro Bournemouth acho que é quanto? 3 pontos, né? Não tem muita margem para erro. O Chelsea precisa melhorar o plantel para garantir mais pontos, porque tem um limite ao que o técnico pode levar o time. O resto também tem que ser os jogadores desequilibrando por conta própria. A tática é uma ideia que os jogadores estão seguindo, né? Às vezes ela tá tão bem construída que, assim, a gente vê ali a diferença e o impacto muito grande, mas tem momentos que não é só tática, tem momentos que os jogadores têm que ter o brilho individual, etc, né? E aí, assim, quanto mais consolidado o cara for, quanto mais pronto, quanto melhor ele sabe usar os recursos, mais a qualidade individual aparece, né? Mas o Chelsea está sempre contratando jogadores que você tem que lapidar. E o Garnacho é um cara que depende de uma lapidação gigante. Ele é muito cru. Então, assim, o fato de ele estar com só 3 gols nessa Premier League, tipo, o Amad Diallo marcou 3 gols no último jogo. Entende? É isso que eu quero dizer. O Amad Diallo já tem muito mais gols do que o Garnacho. E essa está sendo a primeira temporada dele mesmo, né? Jogando ali com o time principal com frequência. E já tá muito melhor qualquer temporada do Alejandro Garnacho. Então, assim, talento o cara indiscutivelmente tem, mas não vale 70 milhões, não vale um Nkunku. Assim, se parasse com a teimosia, colocasse o Palmer na ponta, colocasse um Nkunku pra jogar, não ia estar apresentando esse problema. Mas usar o cara como moeda de troca sem ter tido uma sequência direito como meio atacante, toda essa passagem pelo clube é muito frustrante, é muito decepcionante. Mas é esse tipo de coisa que a diretoria do Chelsea está produzindo. Então, é ver o que vai acontecer. Porque assim, o Chelsea, olha, é preocupante esse tipo de rumor, né? Porque os centroavantes vão contratar quem? Delap ou Sesco, né? Não é Osimhen ou Gyökeres, né? Tipo, não é ambição pura, né? Você tem que ter aquele negócio de sempre tentar achar um novo Cole Palmer, sempre tentar achar um novo talento jovem que vai se tornar uma grande estrela. Acertaram com o Palmer? Acertaram. O time hoje é melhor do que o que eles pegaram? Pegaram, até porque gastaram 1 bilhão e 200 milhões. Tinha que ser minimamente melhor. E Agora, você não pode ficar sempre assim. Tipo, muito dinheiro que foi gasto também no jovem talento que foi jogado fora. O Mudryk é o jovem talento que não vingou. Ainda tá com essa questão de doping que vai jogar o valor dele lá para baixo, né? Tem vários jogadores que o Chelsea contratou que não vingaram. Mesma coisa vale pro Fofana. Entende? A questão tem que, às vezes, garantir mais o investimento e ir atrás de gente mais consolidada. E atrás do Garnacho é, primeiro, uma falta de senso de prioridade do que o time precisa. E aquele negócio, uma passada de pano monumental pro incompetente do centroavante, que claramente é um jogador mediano, que não está no nível que o Chelsea precisa, e no mercado que tem possibilidades de contratar um centroavante. Se o Marmoush está indo para o City, é porque dava para contratar. Os rumores é de que dá para contratar o Gyökeres, a mesma coisa o Osimhen. Se eles não tentam fazer isso, eles estão sendo complacentes com os problemas do Chelsea e vão ser responsáveis se o Chelsea não for para o top 4, caso o centroavante continue sendo um incompetente na frente do gol. Porque, assim, é inaceitável um cara no Chelsea ficar 6 jogos sem marcar e, pior do que isso, não só não marcar, perdendo chances claras o tempo todo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.